Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Andarilha Fly. Este é o 13º vídeo da série Despertar. Estamos abordando os aspectos do processo de despertar. Hoje, trago para aqueles que já decidiram dar uma nova abertura para a investigação mais profunda, informações que vêm da cultura védica, que é a raiz dos ensinamentos. Sabedoria antiga que se estendeu por muitos séculos e atualmente já está bem estabelecida também aqui no Ocidente. Sabemos que toda a natureza divina, os universos e tudo o existente é regido por eras, por ciclos, por leis inteligentes que são capazes de manter a ordem, o equilíbrio e a harmonia, criando, reciclando e mantendo todo o existente. Para compreendermos a importância dessas leis, precisamos de uma mente ou intelecto qualificado, capaz de contemplar as sutilezas de tudo que nos rodeia. Mas para que possamos realmente nos concentrar nas profundezas dos aspectos sutis, temos que aquietar as agitações mentais e nos direcionar, colocar nossa atenção para uma realidade mais sutil do que os aspectos densos terrestres. E isso é extremamente importante, porque à medida que nosso entendimento se alarga nesse campo sutil, vamos compreender não só como tudo é regido, mas também aspectos sobre nós mesmos, sobre a nossa natureza primordial. E principalmente, mais importante, a nível singular. Vamos compreender as experiências que nos acontecem, compreendendo o ambiente que nos cerca. Mas para que essa compreensão seja realmente assimilada, é preciso investigarmos, é preciso observar, colocar nossa atenção para esses aspectos. Portanto, contemplar, meditar sobre as informações que acessamos. Eu já falei que quando nossa busca é sincera, nosso caminho se torna cada vez mais dármico. E esse Dharma é que nos protege e conduz ao caminho da sabedoria e da luz. Hoje abordarei sobre as 3 energias que permeiam todo o universo. Permeia tudo o que existe. Porém, mais especificamente, falarei sobre a influência dessas energias nos seres humanos. Sabemos que o ser que somos é impessoal, imaterial, mas usamos um corpo constituído de matéria, que é a parte mais densa. É uma matéria inerte, que não tem vida própria, não é independente por si. O corpo físico é dependente de outros componentes, mais sutis que a matéria, como os chakras, as energias que circulam e vários aparatos para que possa ter a sua funcionalidade. Hoje vamos conhecer os gunas, que são as 3 formas da natureza, energias altamente poderosas que permeiam a tudo. Tudo o existente, toda a criação é formado pela mistura dessas 3 energias com os 5 elementos da natureza: água, fogo, ar, terra e éter. Cada ser humano possui em si todos os 3 gunas, ou seja, as 3 energias mais poderosas do universo, que está em toda a criação. São elas Sattva, Rajas e Tamas. Daqui a pouco vamos entender os aspectos de cada energia e aprender a identificar qual energia está predominando em nossa vida e em nosso ambiente, no meio em que vivemos. O corpo, o intelecto e a mente são constituídos de componentes diferentes. A sua constituição genética é que determina as qualidades do seu corpo físico, que determina o tipo de emoções que fluem, que nível de inteligência você tem. Porém, cada ser humano é constituído através da mistura dos gunas, Sattva, Rajas e Tamas. A proporção de cada guna
determina um modo específico de tendências e comportamentos, ou seja, nossos corpos são programados para responder de determinada forma, ou seja, a vida é um fluxo constante de experiências gerada pelo nosso karma e os gunas criam os estados mentais e emocionais de acordo com os componentes e elementos que constituem nossos corpos. E é através desses estados mentais é que vamos responder ao nosso campo, ao meio ambiente e às experiências que nos chegam. Os gunas são forças tão poderosas que te impulsiona você a pensar o que pensa e a sentir o que sente. Mas que podem ser alteradas. Tudo isso porque somos seres dotados de capacidade de discernimento, de inteligência. Somos seres sencientes. É comum o ser humano ter uma predominância maior de um determinado guna sobre os demais, como também é comum que a predominância seja alternada conforme as fases, as experiências que o ser humano vai vivenciando. Compreender os gunas nos traz grandes benefícios, além de nos despertar para o nosso potencial. Nos ajuda também a perceber o que está acontecendo em nosso interior. E com base nesses conhecimentos, podemos inteligentemente mudar todos os aspectos negativos que fluem através da vida. Um dos benefícios é a capacidade de sabermos identificar qual energia que está predominando, porque dependendo da energia que está predominando na pessoa, ela pode se sentir mais feliz, ser mais amorosa, fraterna, mais bondosa, altruísta, ou sentir-se inadequada, insatisfeita, depressiva, desanimada, triste. Outro benefício que podemos destacar é a possibilidade, de forma consciente, fortalecer, equilibrar ou até mesmo mudar a predominância das energias através da mudança do nosso comportamento, de modo que possamos proporcionar uma qualidade de vida melhor, uma melhora no nosso meio ambiente e, como consequência, uma vida mais serena, mais pacífica, enfim, mais feliz. Quando dizemos que um determinado guna está predominando, queremos dizer que a energia está mais ativa do que as outras, está atuando com mais poder, está trazendo mais influência dos seus aspectos para o nosso campo, está sobressaindo, está mais forte, mais intensa que os outros dois gunas, está nos possibilitando experiências mais compatíveis àquela determinada vibração energética. Todas as escolhas, ações que são realizadas, atraem para nós a energia que emanamos. Portanto, temos que ter responsabilidade em nossas escolhas, em nossas ações, porque estamos atraindo consequências na mesma vibração. Essa é uma lei, uma ordem inteligente que governa o todo existente. A cada ação que fazemos, estamos construindo partes, aspectos de elementos sutis que se misturam, se integram e que, dependendo da qualidade dos elementos que foram constituídos, combinados de forma proporcional, vão nos proporcionar determinada categoria de energia, que será refletida em nossos corpos tridimensionais, físico, emocional, mental. Portanto, podemos dizer que, de certa forma, os gunas são a causa de todas as ações. Os gunas são forças motrizes que agem por trás de todas as ações. Então, quando ocorre a predominância de um guna? Quando aquele guna se sobressai, fica mais forte. Vamos entender um pouco mais sobre esses 3 gunas. Eu vou falar alguns aspectos, características de pessoas que têm a predominância dessas diferentes 3 gunas. Tamas guna. São pessoas movidas pela ignorância, preguiça, crenças, são acomodadas,
preferem a inércia. Gostam de dormir muito, sentem sono facilmente, estão sempre desanimadas, têm dificuldades de aprender, de compreender os ensinamentos, desconhecem o Dharma, possuem ausência de percepção, são preguiçosas, pessoas mais tóxicas, mais carentes. A grande maioria das pessoas tamásicas e rajásicas comem muita carne. E sabemos que uma alimentação inadequada deixa nossas funções mais lentas, em desequilíbrio. Uma alimentação mais adequada, que tem uma vibração mais harmoniosa, não são produzidas com agrotóxicos e não agride a natureza divina. Tamas gunas é a causa de conflitos internos. Por esse motivo, as pessoas sofrem e se tornam depressivas, confusas mentalmente. Está sempre em desequilíbrio emocional. Não conseguem fazer mudanças na vida, são mais estagnadas, vivem mais de ilusão. A energia de tamas nos prende nas grades da ilusão. Pessoas tamásicas são mais lentas no raciocínio, mais medrosas. São pessoas com muitas dificuldades na vida, propensas a doenças. Rajaguna é uma energia mais ativa, ligada aos desejos, à sexualidade, paixão, ao apego. São pessoas que sempre buscam atividades, não gostam de ficar sozinhas, não conseguem meditar, são inquietas. Pessoas que buscam a fama, prestígio, perdem muito tempo e energia em busca de bens materiais. São pessoas que facilmente prejudicam aos outros para benefício próprio. Elas não percebem que estão antes prejudicando a si mesmas. Não reconhecem os danos que causam nos outros, porque têm uma visão restrita, né? Não são autoconscientes. Geralmente não têm interesse na espiritualidade, ou se demonstra ter para simplesmente enaltecer o ego. São pessoas movidas por fantasias, sonhos. Rajas, quando predomina, encobre a percepção, distorcendo a percepção da realidade. Rajasguna prende pelas ações, pela ganância, predomina em pessoas egoístas, voltadas para si, seus desejos, gostos e aversões. Sempre procura estar no meio de agitações, são movidas pelas emoções, pela raiva, são impulsivas, vingativas, muitas vezes violentas, têm pensamentos e sentimentos adármicos, impuros, são predadoras, desconhecem a ordem moral e as leis que as regem, gostam de alimentos picantes, carnes, bebidas alcoólicas, drogas. Agora, o Guna Sattva está predominante nas pessoas ligadas à espiritualidade, que manifestam qualidades elevadas. São guiadas pelo Dharma e suas energias são mais puras, refinadas. Possuem mais sabedoria, conhecimento, discernimento, saúde, paz, harmonia. São pessoas mais equilibradas, não são apegadas à matéria, nem ao mundo mundano. São pessoas mais ligadas à meditação, contato com a natureza, pessoas bondosas, amorosas, fraternas, têm alimentação saudável. 90% dessas pessoas não comem carne. São pessoas que demonstram gratidão, geralmente têm boa memória, são mais felizes. Pessoas evoluídas, ligadas ao altruísmo, a assuntos mais elevados em benefício do coletivo, sem se importar consigo próprio. Possui mente calma, criativo, tem maior poder de discernimento, maior poder de concentração, e tudo flui mais naturalmente para essas pessoas, sem esforço. Geralmente elas têm um bom karma, são inteligentes, têm boas intuições, revelações. Seu estilo de vida está voltado para a espiritualidade. São pessoas mais pacíficas, gentis, educadas. Então é isso. Essas são mais ou menos as características, os aspectos dos 3 gunas.
O ambiente ao nosso redor e por onde circulamos também possuem aspectos de uma determinada energia. Podemos também identificar que tipo de energia está predominando nesses ambientes, ou num país, por exemplo. Podemos avaliar também o tipo de energia que rege uma determinada cultura, uma sociedade, né, que acaba influenciando os seres humanos também de forma coletiva. Por exemplo, uma sociedade que não respeita o meio ambiente, não respeita a natureza, transgride o ar que respiramos, são insensíveis com os reinos animais e vegetais, essa sociedade tende a sofrer consequências, ou seja, desequilíbrios energéticos na mesma proporção que foram causadas. E causada pela falta de discernimento, de autoconhecimento. Enfim, baseado na própria ignorância. Uma sociedade com essas características é uma sociedade na qual predomina fortemente a energia tamásica. Os desejos do ego, na maioria das vezes, nos afasta da perfeição, da plenitude, da boa-aventurança. Nos afasta de sátiva, porque as ações ocorrem fundamentadas na ignorância, numa identificação errônea, que leva o ser humano a envolvimentos com mesquinharias, coisas sem importâncias, que não acrescenta nada, não edifica, como também a pensamentos e sentimentos muito densos, ações instintivas, negativas, muitas vezes insignificantes ou ridículas, né? Faz o ser humano despender tempo e energia de forma inútil. E de acordo com o tipo de guna e karma que o indivíduo possui, ele será influenciado para uma determinada atividade ocupacional e seus atributos serão compatíveis com o guna predominante. Aqueles que, por falta de autoconhecimento, por ignorância, ou seja, imaturidade espiritual, que buscam somente satisfazer seus desejos individuais, que buscam o enaltecimento do ego, os prazeres dos sentidos, acabam adquirindo karmas. Isto é, fortalecendo ainda mais o guna, que é predominante nele e que é a causa de suas ações. Mas podemos reciclar as energias, mudar, direcionar os gunas de forma a equilibrá-los, nos alinhando à fonte divina, através das ações sáttvicas, que abrange tudo o que o cerca, desde os pensamentos, sentimentos, comportamentos, alimentação, sono adequado, leitura, meio ambiente, amizades. Se você for capaz de identificar uma pessoa que tem a predominância de Sattva Guna, e se você conhece alguém sátvico, você é privilegiado. A graça está rondando você. Então interaja, se aproxima desse ser. Isso o ajudará a se tornar mais sátvico. As pessoas tamásicas são como vampiros, elas sugam as energias. Cuidado com elas. Elas estão sempre reclamando, são acomodadas em sua zona de conforto, embora se sintam insatisfeitas, né? Então, as pessoas com a predominância negativa do Guna Radha tendem a te puxar, te influenciar, te arrastar pelos sentidos. Elas têm uma visão distorcida da realidade, são pessoas movidas pelo ego, estão sempre querendo alguma coisa que satisfaça os sentidos, ao contrário de uma pessoa que tem o equilíbrio dos gunas rajas. São pessoas voltadas para o altruísmo, para a busca do bem da coletividade, do autoconhecimento. Quando você está em equilíbrio com os gunas e com a predominância do guna sattva, você tem mais capacidade para discernir, conhece o seu potencial, a sua natureza primordial, sabe que a felicidade é subproduto do autoconhecimento, sabe como enfraquecer as energias involutivas, não se deixa levar por condicionamentos, tem mais capacidade para neutralizá-los, tem mais potencial para superar as adversidades. Sai rapidamente da zona de conflito. Compreende que o modo como reage ao campo é que vai moldar suas experiências. E para conhecer os guna, nós devemos observar nossos estados mentais, emocionais, como surgem, como se desvanecem, e nos aprofundar na investigação de nossas experiências, para poder compreender como somos regidos por essas forças.
Os gunas permeiam toda a existência, controlando o ciclo, eras, fases da vida, controlam a forma do seu corpo, sua saúde, os órgãos do seu corpo, seu sono, seus relacionamentos, atividades, criatividade, o seu humor, processos fisiológicos, sua sexualidade, são responsáveis pelas circunstâncias do seu nascimento. Enfim, os gunas controlam todo o existente. Rajas e tamas é o oposto de sattva. E quando rajas e tamas estão predominando, eles escondem a verdade. Quando rajas predomina a mente, o desejo interpreta a experiência. Quando tamas domina, o medo interpreta a experiência. Mas quando sattva domina a mente, a verdade interpreta a experiência. Para finalizar, quero dizer que o estudo dos gunas é mais complexo do que apresentei aqui, porque há variações de predominância nos corpos sutis e físicos. Rajas e tamas também têm um lado positivo, principalmente quando está sob a predominância de sattva guna, ou seja, quando o sattva guna sobressai, fica mais forte. Acredito que passei uma boa noção dos gunas. A predominância de um determinado guna pode ser percebido pelo modo como você responde ao campo, pelas ações executadas e pela maneira como você recebe as experiências. Então, temos que investigar, percebê-las, né? Colocar nossa atenção nelas, para poder também mudar através das nossas ações. Então é isso. Hoje ficamos por aqui. Agradeço a escuta atenta de todos. Bom estudo. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham conhecimento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Assista os vídeos anteriores. Esse foi o 13º vídeo da série Despertar. Aguardo vocês no próximo vídeo. Gratidão a todos. Namaskar.